Boa noite, queridos amigos da comunidade evangélica da Ponte do Imaruí. Sou Joel Schlepper. Como vocês sabem, a pastora Mirna foi eleita para trabalhar numa paróquia no Mato Grosso e nos próximos dias ela está de mudança para aquela nova paróquia. Enquanto isso, nós substituiremos, eu e outros pastores, as atividades pastorais e o cuidado desta comunidade, enquanto o Conselho Paroquial está num tempo de eleição de um novo pastor para trabalhar nessa paróquia. Eu quero saudar cada um de vocês com um versículo que é o lema para esta semana. Hoje é domingo de Pentecostes e o versículo lema para este domingo nós encontramos em Atos capítulo 1, versículo 8, onde Jesus disse: "Mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo. Então vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, na Judéia, na Samaria e até os confins da terra." Esse versículo bíblico nos lembra que a igreja foi formada por causa do Espírito Santo. Se nós estamos reunidos, nós somos uma comunidade, se nós nos amamos e nos conhecemos como irmãos na fé, se como igreja estamos dando testemunho para fora, o que faz isso é o Espírito Santo. Por isso, o dia de Pentecostes, seguramente, é a festa mais bonita que a comunidade cristã tem. Nós queremos trabalhar hoje com vocês um tema desta pregação, para este culto dessa comunidade, o tema sobre felicidade. Quando estávamos pensando sobre esse tema, falar sobre felicidade, veio a pergunta: como falar de felicidade no meio da maior crise de saúde, na crise de economia, no meio da maior crise que a nossa geração já experimentou? Como é que a gente pode falar de felicidade se nós estamos sem poder nos encontrar e muitas pessoas estão sem poder ver seus amigos, parentes e familiares há mais de 2 meses? Como é que a gente pode falar de felicidade neste contexto, num contexto de pandemia? Talvez alguém pudesse dizer felicidade e a gente só vai poder falar quando nós tivermos a cura da pandemia. Porém, queridos, hoje eu quero falar não de uma felicidade que está ancorada no bem-estar da alma, quando tudo está bem, mas de uma felicidade que está ancorada em Cristo Jesus, que quando nós não estamos bem, podemos estar felizes. Ela não está firmada numa base de uma vida saudável, de uma vida com dinheiro, de uma vida com segurança, mas está ancorada em Cristo Jesus. É desta felicidade que nós queremos tratar hoje com vocês. Quero começar contando a história do ator Will Smith e seu filho Jaden Smith. Eles foram atores de um filme intitulado Em Busca da Felicidade. Vale a pena ser visto esse filme, se você não assistiu ainda. Conta a história de Chris Gardner e seu filho Christopher, que depois de ter sido abandonado pela esposa, ele ficou com um filho pequeno, Christopher, de 5 anos. E ele teve um problema financeiro gravíssimo, ele perdeu o seu negócio e ele começou a lutar muito para se sustentar e sustentar o seu filho. Passou por muita dificuldade, chegou até a dormir em banheiro de metrô, porque não tinha onde ficar com seu filho. Certo dia ele conseguiu um estágio numa empresa e teve que lutar muito para conseguir ser contratado, já que 20 pessoas estavam concorrendo com ele. E o filme conta a história dramática desta pessoa com seu filho, para buscar o recurso para o sustento. No final ele é contratado por esta empresa e é uma história real. Na história real, Chris Gardner, ele acaba montando a sua própria empresa de sucesso e depois ele consegue sustentar com dignidade a si e o seu filho. É uma história muito bonita, mas o que me chama a atenção quando acaba a história, quando ele foi contratado, ele sai do prédio no primeiro dia de serviço com a notícia de que tinha sido contratado e caminhando pela calçada ele começa a bater palmas. E a gente se emociona com ele, a gente percebe a felicidade, a alegria que ele tem de poder ter tido agora aquilo que daria o sustento, daria a segurança financeira para ele e para o seu filho. É em busca da felicidade. Existe um texto bíblico por excelência que fala sobre a felicidade. É uma palavra dita por Jesus à sua comunidade de discípulos que nós encontramos em Mateus no capítulo 5. É chamado por muitos de as bem-aventuranças ou as grandes felicidades. Felicidade para aquele punhado de discípulos que estava reunido com medo depois da crucificação de Jesus. E o Pentecostes veio e encheu eles de alegria, tanto
que eles falavam em outras línguas e testemunhavam das boas obras de Deus. Esta é a felicidade que nós queremos falar aqui. Quando a gente olha para esse texto bíblico de Mateus 5, que fala das bem-aventuranças ou das felicidades, nós temos ali uma palavra no grego para felicidade, makaroi, que não tem como traduzir para o português. É uma palavra que não existe, porque nós falamos felicidade, mas é mais do que felicidade. É como alguém dizer assim, olha, eu fiz um gol, meu time fez um gol e eu dou pulo de alegria. Felicidade makaroi é muito mais do que apenas estar alegre, é poder parabenizar um pai que o filho nasceu e você fala, o pai, você vê que está feliz, está makaroi. É esta felicidade. A felicidade que trata aqui esse texto não é apenas estar alegre, mas é como se alguém dissesse hoje, descobrimos a cura para o coronavírus. Está salva a humanidade, nós podemos de novo nos relacionar a esta felicidade, que quando diz aqui o texto do makaroi, é disso que se trata. É aquela felicidade que nos faz pular e dar gritos de alegria. E nós queremos ler esse texto que fala desse tipo de felicidade e olhar pelo menos 3 atos desta felicidade para dentro de nossos contextos. Eu queria olhar com vocês, quem quiser acompanhar, também vou projetar o texto aqui, Mateus capítulo 5, versículos de 1 até o versículo 10. Você pode acompanhar na projeção. Os 3 atos de felicidade, os 3 atos desta trama de felicidade, o primeiro deles é um estado de espírito, felicidade é uma atitude moral, felicidade é a alegria no meio da luta. É disso que nós queremos falar nesse texto. Em primeiro lugar, então, felicidade é um ato de espírito, quando a gente lê esse texto. Nos versículos 3 até 5, como você pode acompanhar, diz assim: Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Até aqui a primeira parte. O que seriam estas palavras? Quem seriam esses pobres de espírito, estes que choram, estes humildes que se tornam ganhadores da terra? Quem são estas pessoas que têm este ato de humildade, este ato no espírito que gera alegria? Quando a gente olha para esta palavra, parece que Jesus está colocando aqui o makaroi, a alegria às avessas. Porque no mundo que você vive, que eu vivo, alegre é aquela pessoa que tem sucesso, que é reconhecida, que não precisa chorar, que está por cima. Não é o pobre, não é o que chora que é feliz no mundo que nós vivemos. Mas Jesus está dizendo justamente o contrário. A alegria, o makaroi, a verdadeira felicidade, ela está ancorada em outra coisa. Porque ele diz aqui, feliz é o pobre de espírito, bem-aventurado, pode pular de alegria aquele que é pobre em espírito. Por quê? Nesse contexto, a palavra pobre em espírito, ela quer dizer aquela pessoa que é completamente dependente de outro. É a pessoa que é tão miserável, que não tem mais nada dentro de casa, não tem nada para vestir, para comer, nem onde morar. É o andarilho que anda na rua, que bate na porta e diz, eu não tenho nada para te oferecer, eu só preciso receber. É disto que Jesus está falando aqui. Jesus diz, feliz é aquele que se sabe tão dependente do Criador, tão dependente como a criança pequena que se agarra aos pés da mãe, pedindo ajuda, pedindo comida, pedindo colo. É dessa dependência que Jesus está dizendo. Então, pobre de espírito, na verdade, tem a ver com a dependência do Criador. Eu sei, Deus, que eu não tenho nada de bom para te oferecer. Minhas mãos estão vazias. Eu não sou a pessoa que você criou para que eu fosse. Eu sou um pecador, sou um miserável, e por isso eu dependo completamente de ti. É disso que Jesus está falando aqui nesse texto. É o pobre de espírito. Segundo lugar, esse ato de espírito que nos transforma, que nos faz pessoas felizes, Jesus diz aqui, são aqueles que choram. O que é o chorar aqui? É o chorar pelo pecado, aquele que olha para si e sabe, Senhor, eu errei. No meu conflito com a minha esposa, no meu conflito com os meus filhos, no meu conflito no trabalho, fui eu que estava errado. Fui eu quem pequei. Eu errei contra ti, ó Deus, porque algumas vezes eu permiti que o meu coração se enchesse de idolatria.
E nessa crise do coronavírus, parece que isso está mais forte ainda. Por quê? Quando a gente perde o emprego ou parte do salário, a gente percebe quanto que o dinheiro estava importante em nossa vida. Isso chama-se idolatria. Porque o meu coração precisa estar completamente no Criador. Eu não dependo do dinheiro. E quando eu fico tão preocupado porque eu não consigo ter dinheiro suficiente, é porque o meu Deus estava ali. E agora eu preciso chorar o meu pecado. Aqueles que choram, aqueles que são alegres porque choram, aquele que chora o pecado do seu filho. Não tem aqui uma mãe, um pai, que à noite precisa chorar o pecado do filho, porque o filho está trilhando caminhos muito ruins, caminhos que vão trazer muitos problemas para ele, e a mãe chora o pecado do filho. Não tem aqui alguém que está chorando pelo filho, pelo marido, pela esposa, não tem aqui pessoas ouvindo que choraram por anos e alguns por décadas pelo cônjuge, para que o cônjuge se voltasse para o Criador. Não tem aqui algumas pessoas assim? E Jesus diz, feliz, bem-aventurado aquele que chora, porque vai ser consolado. Olha que palavra bonita. Vai ser consolado, que chora o pecado do mundo. Quem sabe nós precisamos nesses dias também chorar o pecado do mundo. O mundo que se rebela contra o seu Criador, que agride a sua criação. E agora temos as consequências desta agressão sobre nós. E quem sabe a gente precisa se juntar para chorar o pecado do mundo também nesses dias. E Jesus diz, feliz é aquele que chora, porque vai ser consolado. Feliz é aquele que é humilde, diz Jesus. Feliz é aquele que é humilde, porque ele vai receber a terra por herança. Humildade na Bíblia, às vezes nós confundimos um pouco o que é humildade. A gente pensa que humilde é uma pessoa bem simples, bem pobre, que anda mal vestido. Não, isso não é humildade na Bíblia. Humildade na Bíblia é a pessoa que é capaz de se submeter a alguém. Ele sabe que não precisa provar nada para o outro. Não precisa ir no Facebook, se alguém contesta, ele tem que contestar de volta, porque ele quer ter a última palavra sempre. Ele não precisa disso. Ele não precisa provar quem ele é. Ele não precisa provar nada, porque ele é humilde. Isso é humildade na Bíblia. E Jesus diz, felizes, bem-aventurados são aqueles que são humildes, porque eles vão receber a terra por herança. Segundo lugar, segundo ato de felicidade aqui, tem a ver com atitudes morais. Nos versículos 6 até o versículo 9, Jesus diz assim, bem-aventurados são os que têm fome e sede de justiça, porque serão satisfeitos. Bem-aventurados são os misericordiosos, porque obterão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados de filhos de Deus. Aqui nós temos uma ética do reino de Deus que gera felicidade. Qual é a ética do reino de Deus que gera felicidade aqui nas palavras de Jesus? Justiça, misericórdia, pureza e paz. Em primeiro lugar, o texto fala ali, bem-aventurados, felizes são aqueles que têm fome e sede de justiça. O que é justiça? No contexto do princípio divino, no contexto bíblico, justiça é fazer aquilo que é a vontade de Deus. Ter fome e sede de justiça é aquela pessoa que está inquieta diante do sofrimento do mundo. Ele é sensível, ela é sensível para as dores provocadas nesse mundo. Desde Adão e Eva, quando a humanidade se rebelou contra o Criador, o mundo sofre. Nós temos guerras, nós temos epidemias, nós temos conflitos familiares, temos pobreza, temos injustiça social, nós sofremos com depressão, com doenças e enfermidades e com a morte, desde lá. Quando Cristo veio a este mundo, Ele veio justamente para nos restaurar. E se você já entregou sua vida para Cristo Jesus, você já foi restaurado por Ele a uma condição original que nós perdemos desde o Jardim do Éden, desde de Adão e Eva. Agora, aquele que foi restaurado por Cristo Jesus, ele é feliz porque ele tem uma sensibilidade para com o sofrimento do outro, deste mundo caído, daquele que sofre as consequências em si da rebelião da humanidade toda. Ele é sensível para isso, ele quer fazer a vontade de Deus. Segundo lugar, segundo ato moral, ato de ética que conduz felicidade, Jesus diz aqui,
é aquele que tem misericórdia. Tem a ver com esse primeiro, fome e sede de justiça. O que é misericórdia? É ter um coração ao lado da miséria do outro. Isso é misericórdia. Jesus diz aquele que consegue se colocar ao lado da miséria do outro, tem sensibilidade para as tragédias do outro. Jesus diz, este de fato é feliz e vai obter misericórdia. Em terceiro lugar, terceiro ato moral, atitude moral que traz felicidade, Jesus diz, felizes são aqueles que são puros de coração. E aqui alguém pode enganar-se. Alguém pode achar que então eu preciso exercitar muita pureza no coração para que eu possa ter um coração limpo, não pensar mal de ninguém, nunca mentir, não falar um palavrão, não ficar irado, ter um coração completamente puro. Queridos, a Bíblia diz de fato no livro de Salmos que são aqueles que têm um coração puro que vão ver a Deus, que vão estar diante dele. Mas se você for honesto, se eu for honesto, nós sabemos que nosso coração não é impuro. Nós nos iramos. Nós falamos palavras que não deveríamos falar nunca para pessoas que amamos. Nós mentimos. Nós botamos nosso coração em ídolos que não deveriam estar em nosso coração. Não é puro. Então como é que eu vou poder ver a Deus se meu coração não é puro? E aqui entra a palavra da graça de Cristo Jesus. Não é porque eu, Joel, sou puro, mas porque Cristo Jesus morreu na cruz e fez isso por mim. É disso que o texto aqui está falando. Puro de coração não tem a ver com aquilo que eu sou, mas tem a ver com aquilo que Cristo é, porque Ele me fez puro e justo, Ele me justificou. Não tem a ver comigo, mas tem a ver com aquilo que Cristo fez de mim e fez em mim. E este que é o puro de coração, este vai ver a Deus. Por fim, a quarta atitude moral aqui que produz felicidade nas palavras de Jesus, Jesus diz, felizes são aqueles que são pacificadores, porque eles vão ser reconhecidos como filhos de Deus. Ser reconhecido como filho de Deus. Queridos, especialmente no mundo que a gente está vivendo, onde as polarizações, inclusive políticas, agora em torno de uma pandemia, geram morte, dor e sofrimento. Há muitas pessoas indo brigar nas mídias sociais, inclusive alguns cristãos, o que envergonha até o Evangelho de Cristo Jesus. Nós não somos chamados aqui para sermos defensores de Jesus, nós somos chamados para sermos testemunhas de Jesus. Jesus disse lá no Pentecostes, vocês serão minhas testemunhas, e nós não somos advogados dele, é ele que é o nosso advogado. Nós não precisamos defender ele, nós precisamos dar testemunho dele. E há muitas pessoas produzindo guerra de versões também nas mídias sociais. Tem muitas pessoas replicando textos que nem são bem verdades, não checaram antes, passam mentiras adiante. Muito perigoso isso. Há muitas pessoas que vão bater boca nas mídias sociais, não serve para isso as mídias sociais. Não faça isso. Olha o que Jesus diz. Bem-aventurados são os pacificadores. Bem-aventurados são os pacificadores, pois eles serão reconhecidos como filhos de Deus. Querido, da comunidade aqui da Ponte de Maruí, seja um pacificador. Seja aquele que leva coisas boas, tudo aquilo que é puro, que é agradável, que é perfeito, que é de boa fama, que vai enaltecer o outro. Isso você fala e leva. Essa produção de paz, o corpo de Cristo precisa produzir porque o mundo à tua volta e à minha volta está doente. E nós somos chamados, restaurados, santificados em Cristo para sermos pacificadores. Por fim, como segredo dessa trama da felicidade que Deus propõe para nós em Cristo Jesus, o terceiro ato, o ato de alegria no meio da dor. Alegria no meio da dor. No último versículo, versículo 10, diz assim em Mateus 5: Bem-aventurados são os perseguidos por causa da justiça, por causa de fazer a vontade de Deus, pois deles é o reino de Deus. Deles é o reino de Deus. Queridos, quem é aquele que é perseguido por fazer a vontade de Deus?
é aquele que já se emancipou da sua própria vontade. Esse é perseguido por fazer a vontade de Deus. Há muitas pessoas que estão sofrendo muito, que estão sofrendo perseguição não por causa da vontade de Deus, mas por causa da sua própria vontade. É o meu desejo, é o meu posicionamento político, é aquilo como eu entendo do mundo que tem que prevalecer e por isso acabo sofrendo. Não é disso que Jesus está falando aqui. Quando nós nos emancipamos, abrimos mão da nossa própria vontade para viver a vontade de Cristo Jesus, aí sim, diz o texto, haverá perseguição, haverá luta. Queridos e queridas, nós podemos passar pelas lutas. As lutas que nós estamos vivendo neste momento, causada pela epidemia do coronavírus, são lutas que atingem a gente fisicamente, emocionalmente, atingem a gente economicamente. A mim e a você. Mas a promessa que nós temos aqui é que no meio das lutas, se nós estamos fazendo a vontade de Deus, se nós estamos fazendo a vontade de Deus, temos a promessa de que o reino dos céus é nosso também. Por isso vale a pena sermos persistentes e pacientes no meio da luta. E se formos perseguidos, que sejamos perseguidos, injuriados, caluniados por fazer e perseguir a vontade de Deus e não aquilo que é o do nosso coração. A promessa para ti, meu querido irmão, é que em meio à luta, em meio à dificuldade, a promessa é o reino dos céus é teu. Os nossos olhos não se voltam para aqui, para as nossas leves e momentâneas tribulações, mas se voltam para lá. Quando nossos olhos se fecharem para esta realidade, a promessa que nós temos é o reino dos céus. E por isso que nós somos perseverantes no meio da luta. Para nós ir concluindo hoje, para você poder refletir e praticar nessa semana. Quem sabe você precisa ser desafiado a buscar a felicidade ali onde está a fonte da felicidade. Faça isso. Como é que você pode fazer isso? Um desafio para você, para a comunidade nessa semana. Quem sabe leia Mateus capítulo 5 até o capítulo 7, conhecido como o Sermão da Montanha. Ali nós temos a orientação para o espírito, para a moral e na perseguição de como a gente pode ser feliz. É um desafio para você buscar a fonte de felicidade no meio deste mundo que está caótico. Desliga um pouco a TV, desliga um pouco dos noticiários ruins e leia esse texto. Assuma para você. Quem sabe você encontra ali a fonte da felicidade no meio das lutas e dificuldades que nós temos. Que Deus abençoe cada um de vocês. Eu gostaria de orar nesse momento pedindo que Deus abençoe. Baixe a sua cabeça como está, vamos falar com Deus. Senhor nosso Deus, Tu conheces cada um dos membros dessa comunidade, as famílias pertencentes aqui, aqueles que não são da comunidade da Ponte, mas que hoje assistiram o culto aqui, veem esta mensagem. Ó Deus, há lutas, há dificuldades, há temores por causa dessa pandemia. Mas o Pentecostes nos lembra da alegria que veio no meio da luta e do temor. Essa alegria que foi dada por Cristo Jesus. Assim quero interceder por cada um que está aqui ouvindo nesta noite nossa mensagem. Abençoa Deus em nome de Jesus. Cuide das famílias e das pessoas. Amém. Desejo também para vocês, para toda a comunidade, que Deus possa carregar vocês nessa semana. O presidente da comunidade, que é o Rivelino, ele está informado, também a Michele, que é a secretária. Se houver alguma necessidade, se houver algo que vocês precisam, eu estou como responsável por essa comunidade e vou atender também pastoralmente, nesse tempo que tiver sem pastor dessa comunidade. E se houver necessidade, façam contato com o presidente, o Rivelino, ou com a Michele, secretária, ou façam contato comigo, nós vamos atender para encaminhar também as necessidades de pastoreio. Que Deus abençoe vocês, que Deus os mantenha unidos nesse tempo e intercedam também pelo presbitério, o conselho paroquial, que tem que tomar a decisão de fazer uma escolha certa. No próximo domingo vai pregar aqui o pastor Fábio Wormsbecker. Ele é de Aurora e ele é um dos candidatos a ocupar a vaga ali na Ponte de Maruí. Então, vocês também podem ouvir ele vai fazer um culto virtual para que seja avaliado também pela paróquia.
Deus abençoe.